Fala pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a enxaqueca, aquela dor inconveniente, irritante, que realmente afeta nosso dia, nosso bem-estar. Vou te mostrar como ela ocorre, quais são os gatilhos, os tipos de tratamento, os tipos de prevenção, se possível. Fala pessoal, meu nome é Davi, sou farmacêutico e nesse vídeo nós vamos falar sobre a enxaqueca, aquela dor de cabeça, né? A dor de cabeça é uma condição de saúde comum que pode afetar a qualidade de vida das pessoas. Entre as diferentes causas da dor de cabeça, a enxaqueca é, sem dúvida, uma das mais prevalentes, aquela que realmente incomoda todo mundo. Você já se deparou com aquela dor irritante? Ainda mais depois de um dia difícil no trabalho, barulho no trânsito, fome, um dia estressante. É horrível, afeta todo o nosso corpo. Isso faz com que muitas pessoas tenham crises tão intensas que se tranquem no quarto, não querem ver ninguém, ficam no escuro, no silêncio. É horrível, é horrível. Vários tipos de tratamentos, né? Já tentei alguns também, mas vamos lá, vou te mostrar um pouco mais sobre a enxaqueca. O que é enxaqueca? Nós precisamos entender. A enxaqueca é mais que uma cefaleia. A enxaqueca surge geralmente durante a adolescência ou no início da idade adulta. Ela oscila em frequência e na gravidade, no decorrer dos anos e também diminui após os 50 anos de idade, você sabia? Ela é complexa e envolve elementos neurais e vasculares. São vários, vamos entender. A enxaqueca atinge de 10 a 20% da população mundial. E vamos entender um pouco mais sobre o que pode ser a causa. A serotonina é um neurotransmissor que se encontra no sistema nervoso central. Ela está envolvida em uma variedade de funções, vamos lá, incluindo a regulação do estado de ânimo, do sono, do apetite, da percepção da dor. Esses são alguns. Mas a serotonina também ela desempenha um papel importante na regulação da ansiedade e da depressão. Mas o que a serotonina tem a ver com a enxaqueca? Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre esse mecanismo da enxaqueca. A serotonina está relacionada na dilatação e contração vascular, através da dilatação ou formação de edema nesses vasos, que a dor é perceptível, ela é gerada. Algumas evidências elas sugerem que a serotonina, o nome dizendo 5-hidroxitriptamina, olha só que nome interessante para dar para filho e para cachorro, né? Ou simplesmente 5-HT, é o mediador-chave no quadro da enxaqueca. Os agonistas do receptor da serotonina, 5-HT, mais facilmente dizendo, né, tornaram-se a base do tratamento agudo das crises de enxaqueca. Mas quais são esses medicamentos? Como eles são chamados? Os triptanos, eles são agonistas do receptor da serotonina. Vamos lá. Por eu ter mostrado para você até aqui esse conteúdo, eu já mereço seu like, não mereço? Você sabia dessas coisas? Então vamos lá ver então um pouco mais. Em muitas mulheres a enxaqueca ataca principalmente durante a menstruação, podemos chamar de enxaqueca menstrual, e piora durante a menopausa, devido à variação hormonal. Os contraceptivos orais e outras terapias hormonais ocasionalmente disparam ou agravam a enxaqueca, você sabia disso? Você sabe o que é aura? Você sabe o que significa enxaqueca com aura? Vamos lá que eu vou te mostrar. A aura precede as crises em cerca de 25% dos pacientes. As auras são transtornos neurológicos temporários que podem afetar os sentidos, equilíbrio, a coordenação muscular, a fala ou até mesmo a visão. O paciente começa a enxergar pequenos pontos luminosos. A aura pode durar poucos minutos ou até mesmo uma hora, seguida de dor de cabeça muito forte. Os sintomas típicos são dor latejante pulsátil, geralmente unilateral, de intensidade moderada ou forte, aquela dor que realmente fica num canto. Você já consegue identificar um pouco mais a enxaqueca. Também náuseas, vômitos, hipersensibilidade à luz, que é a fotofobia, aos sons, que é a fonofobia, e a certos tipos de odores, que é a osmofobia, que se mantém de 4 a 72 horas e piora com o movimento, gerando irritabilidade, dificuldade de concentração e também a agitação. É uma doença multifatorial, mas algumas de suas possíveis causas ainda continuam indefinidas. Mas, no entanto, já se sabe que existem alguns gatilhos, e são esses que nós devemos tomar cuidado. Esses gatilhos podem desencadear as crises, tais como jejum prolongado, estresse, insônia, até mesmo consumo de açúcar, queijos fortes, embutidos, café, bebidas alcoólicas, fumo e também alterações hormonais, como nós citamos anteriormente. E também alguns perfumes. Eu sou sensível a alguns perfumes em relação ao cheiro.
Isso dispara um gatilho. Já em relação aos tratamentos, são muitos. Nós temos tanto os medicamentosos quanto os não medicamentosos. Se você não sabe a diferença de medicamento e remédio, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Um vídeo que nós abordamos justamente o que é a diferença, quais são. Em relação aos tratamentos, nós podemos colocar os medicamentosos como os tipos de terapia, até mesmo como aromaterapia, que é através dos óleos essenciais. Então, enfim, tem diversos. Mas lembrando, o diagnóstico é clínico e baseado no levantamento da história familiar e nas queixas do paciente. Quando você chega no médico, você vai explicar. É através disso que ele consegue identificar que tipo de dor, né, e o tipo de tratamento mais adequado. Mas vamos aos medicamentos. Além desse medicamento de controle especial, que muitas pessoas fazem uso, né, em relação ao tratamento como topiramato e amitriptilina, existem outros, como até mesmo os analgésicos. Você chega na farmácia, você chega informando ao farmacêutico, até mesmo atendente, ou até mesmo tem aquelas farmácias que já tem aquela seção de autoatendimento. Além dos medicamentos que você mesmo pega, você mesmo já está lá disponível na seção, você chega ao atendente e pede até ele: eu preciso de um medicamento para enxaqueca. Beleza, mas como você sabe se é enxaqueca? Aquelas pessoas que já conhecem, é mais fácil transmitir. Mas será que também quem está no atendimento vai saber te informar, vai saber te auxiliar? Mesmo, já tive um quadro, uma situação, que uma pessoa próxima, ela estava sofrendo com uma dor de cabeça e chegaram na farmácia e deram um determinado medicamento. Beleza? Porque a pessoa usou e não funcionou. E depois de um tempo, entraram em contato comigo: você está com esse quadro, está assim, assim, assim. E eu perguntei quais foram os medicamentos que já usou. X. Beleza, então vamos tentar uma outra abordagem. Que tipo de dor que você está sentindo, como que está sendo, quanto tempo já faz. Não funcionou, ok. Foi para outro medicamento. Quando você consegue identificar um pouco mais o quadro, quando você consegue identificar o tipo de causa, é mais fácil você fazer um tratamento. Um medicamento simples. Foi um medicamento simples que resolveu. Existem outros medicamentos, que são os triptanos. O tratamento é feito com triptanos, antieméticos para enjoo e antagonistas da dopamina. Através da inibição dos receptores da serotonina 5-HT1, encontrados principalmente em vasos sanguíneos intracranianos, que é onde ocorre aquela contração vascular que se torna possível o controle da dor, que nós comentamos lá em cima, dilatação. Existem medicamentos como sumatriptana, ela tem injetável, tá? Ela alcança o pico em aproximadamente 12 minutos após o uso, podendo ser administrado novamente após 2 horas. Também com o uso nasal, podendo alcançar efeito em 15 minutos, sendo aplicado uma dose em uma narina, mas podendo ser também necessário aplicar uma segunda dose, mas deve ser após 2 horas. Existe também o sumatriptana, ele em comprimido, tá? A ação de 1 a 2 horas. E também tem no mercado ele associado com naproxeno, que é um anti-inflamatório, mas são aconselhados antes da crise, quando está no início, o efeito é melhor. E a naratriptana, ela contrai os vasos, reduzindo assim a dilatação e a formação de edema, que é tida como o principal mecanismo da enxaqueca, que é aquilo que dá aquela dor, né? Aquele inchaço. A naratriptana tem no mercado de 2,5 mg e deve ser utilizada assim que iniciar os sintomas. Ela pode ser repetida a dose com intervalo mínimo de 4 horas. Né? Atenção, não ultrapassando 2 comprimidos ao dia, por medida de segurança. Devido à precaução com isso, tá? Pessoas que têm problemas cardiovasculares precisam de uma atenção redobrada, já que nós sabemos que o mecanismo desse medicamento é a contração vascular. Os pacientes que fazem uso de medicamento antidepressivo, da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de noradrenalina, devem ter cautela, pois apresentam riscos da síndrome serotoninérgica, que compreende, em resumo, que é o estado mental alterado e anormalidades neuromusculares. Tá? Esse tipo de quadro ele deve ser encaminhado diretamente para a unidade de saúde, tá? Para já iniciarem os tratamentos de suporte. Deve informar os efeitos colaterais que os medicamentos causam, né? Já que o tema é conhecendo os medicamentos, como tonturas, cansaço, sonolência, dor no peito e na cervical. Os esquemas de prevenção da enxaqueca podem incluir vários: a modificação do estilo de vida, dos hábitos na hora de dormir ou até mesmo na dieta, até mesmo os medicamentos que você utiliza, tá? De forma antecipada. Outro ponto também, as recomendações de não pular refeições, porque nós vimos anteriormente, que o jejum prolongado é uma das principais causas da crise de enxaqueca.
Evite também os alimentos e bebidas que possam provocar o ataque de enxaqueca, esse gatilho, já que você se conhece. Pratique exercícios físicos regularmente, estabeleça horários para deitar e se levantar e procure respeitá-los. Tente também reservar algum tempo para o lazer. Eu faço isso, às vezes eu vinha sofrendo com quadros de enxaqueca, mas era devido ao estresse do trabalho. Então, o intervalo que eu tinha para fazer alguma atividade, uma caminhada, uma corrida, enfim, auxiliou muito. Lembre, a enxaqueca é uma condição de saúde que pode afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. É importante você identificar as causas específicas da enxaqueca, no seu caso, e seguir um tratamento adequado para prevenir ou reduzir a frequência da crise. De fato, eu espero que tenha sido bom e você tenha aprendido um pouco mais sobre esse tema, enxaqueca, os quadros, os gatilhos que podem ocorrer, tá? Os tratamentos, até mesmo que você já pode ter em casa, como dipirona, como até mesmo o naproxeno, né? ou até mesmo o naratriptano. Se você gostou do conteúdo, já deixe seu like, sua curtida, os comentários, ative o sininho das notificações, então, para você não perder os próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!